Vamos lá, vídeo de ações para a semana. Separei alguns papéis para a gente conversar. Antes, vamos mostrar o Ibov, né? Ver os outros índices aí, inclusive o dólar, para a gente partir para os gráficos das ações, beleza? Bom, o que que a gente tem no Ibov? Semana passada eu tinha deixado um doji, que, né, um candle aí de indefinição, em região de resistência, numa situação aí que é levemente delicada, né, pela região que se encontra. E nessa semana não foi um doji, foi um candle também indicando aí uma briga, né? A gente vê claramente isso, mas formou topo, tem uma leve divergência de baixa no estocástico aí no semanal, continua na resistência, não renovou a máxima, né, da semana anterior, por isso que formou esse topo. E só o candle, né, dessa semana aí também já é meio preocupante para a gente que está comprado, né? Então, assim, formou topo, região de resistência, uma situação aqui que a gente vinha comentando, parecia que ia conseguir passar reto de maneira mais tranquila, mas a gente está percebendo que não está tão tranquilo assim. Então, ó, uma região, né, toda essa região aqui na casa dos 120 mil, vem segurando então o mercado como uma forte resistência momentânea, tá? Dólar formou um fundo no semanal, teve um movimento bem forte aí, né? Uma defesa nessa semana. E, bom, tudo normal. Fechou no ponto de resistência. E essa correção, se vier do dólar também, é uma correção saudável, assim como a correção do Ibov, se acontecer por enquanto, seria uma correção saudável, né? É que o candle do Ibov do semanal deixa aquela pulga atrás da orelha, tá? Mas de qualquer forma, assim, como o dólar vem acelerando muito para baixo, o índice que eu digo, o Ibov, né? O índice Bovespa, estava subindo bastante. É normal que tenha esses movimentos corretivos e eles, como eu sempre falo, eles são importantes para manutenção da tendência, para dar fôlego para a tendência permanecer. Então, o dólar, quem sabe aí essa semana consiga corrigir um pouco mais, se aproxime aí dos 5.050, 5.080, mais ou menos, seriam os pontos de resistência mais próximos agora, tá? O índice financeiro aqui, a gente viu, né, que essa semana, para quem acompanha o mercado, viu que os bancos acabaram sofrendo um pouco. Na sexta-feira, o Bradesco caiu pesado por causa do balanço, mais 6%. E acabou, né? De alguma maneira ou outra, acabou ajudando aí o mercado também a formar um topo, o índice financeiro, o que outro índice que abre espaço para uma correção. Índice de consumo segue aí um movimento para cima também, deixou um candle aqui parecido com uma estrela cadente, é verdade e tal. É, chegou muito perto desse fundo anterior, né? Mas por enquanto não tem nenhum sinal aí de preocupação. Beleza? Aqui são os papéis da semana passada, né? Então a gente tinha, por exemplo, a formação de topo em Odontoprev, que acabou acionando essa semana e não caiu. Tanto é que na sexta-feira fechou na máxima. Foi só tirar a gente, né? Tirou a gente no. A mínima da semana foi nosso stop no 0 a 0 na operação de compra que a gente estava. E o papel fechou na máxima aí na sexta-feira. IVVB11, que tinha deixado um topo numa resistência, acabou anulando. Alpargatas não confirmou o fundo, mas também não anulou. Braskem anulou a formação de fundo. CCRO também anulou a formação. Taesa confirmou fundo, mas também perdeu a mínima. Então ficou bem ruim aí, né? Não sei se alguém chegou a pensar em alguma operação ou não. Positivo, acabou confirmando o fundo aqui, mas fechou no ponto, então não andou. Home, ainda existe a formação de fundo. Sei que está muito mais fácil de perder o padrão do que confirmar, mas o padrão ainda está valendo. Aí a gente tem lá nos Estados Unidos a Caterpillar, né, que tinha uma formação de topo duplo e tal, anulou completamente. Carvana também, aliás, também não confirmou, mas também não anulou a formação de topo, então permanece válido. Aqui a gente teve essa MRK, né, tinha deixado aí um padrão
interessante no gráfico diário, no semanal não tem nada tão legal. NVS, Novartis, não sei o que essa empresa faz, mas confirmou a formação de topo duplo aqui do semanal. E aí Magalu confirmou fundo no semanal, deu uma esticada, foi testar a média de 21 e não conseguiu passar, né? Então o Magalu ficou meio enroscado aqui, andou metade do caminho só e não fechou bem na sexta-feira também, mas assim, ainda está distante do stop para quem eventualmente comprou papel. E CBA confirmou fundo também aí no gráfico semanal, beleza? Bom, o que que eu separei para essa semana? Não tem tantas possibilidades assim como semana anterior, mas tem coisas bem legais aqui para a gente ver, tá? Então, vou começar por Aeri. Aeri formando um fundo no semanal na mesma região do último fundo aqui, né? Que foi o que tentou aquele pivôzinho de alta, não teve força. Agora corrigiu, chegou no stop ATR, chegou no fundo anterior aqui e deixou uma nova formação de fundo. Não está numa relação de risco-retorno tão interessante assim. De qualquer forma, tem um padrão de fundo, né? Eu deixei aí no radar para eu acompanhar, principalmente pelo gráfico diário, esse papel, tá? Porque pelo semanal eu não gostei, não. Claro que se a gente tirasse os indicadores, tem um espaço bacana para chegar até o último topo ali, 1,60 e pouco, mas não podemos negar, né, os indicadores, tá? RDOR deixou uma formação de topo uma outra região de resistência, então a gente tem aqui desde maio do ano passado, né? Maio, depois pegou aqui em agosto e agora agosto de 2023 também, deixando uma formação de topo. A gente percebe uma leve divergência de baixa aqui também, nem tão leve assim, né? Mas tem uma divergência de baixa também. Então, são situações interessantes, tá? E inclusive para quem está na comunidade, vai receber na planilha duas linhas falando sobre esse papel. Uma situação interessante aí que está acontecendo, tá? Local Web formou um fundo aqui no semanal, um fundo interessante porque pode ser o início aqui de um pivô de alta, se confirmar esse fundo, parou na retração de 50% dessa pernada de alta aqui, a correção, junto com a média de 21, praticamente testando esse topo aqui, né, que foi um mini fundo duplo também. Então o papel está desenhando aí um movimento bem interessante para tentar um pivô de alta. Mesmo que não consiga, né? Porque, só lembrando, tá? Parte educacional aqui. O que que confirmaria o pivô? Não é o fundo aqui, confirmação do fundo. A confirmação do pivô vem quando fechar acima do último topo. Nesse caso, 9,65 aí confirmaria o pivô, né? Mas mesmo que não confirme, vamos dizer que ele só venha testar a região dos 9,50 e tal, já seria um trade bacana para pensar aí nesse papel. Então, e agradeço, inclusive, teve um amigo nosso da comunidade, ele já me pediu para analisar esse papel no semanal. Então, claro, eu já iria analisar de qualquer forma, mas é bacana, né, a gente contar aí com a ajuda de quem faz parte da comunidade, tá? Então, obrigado e vamos embora, vamos ver se a gente consegue encaixar alguma coisa aqui nesse ativo, tá? Cosan formou um topo na mesma região aqui também do topo de agosto do ano passado e é uma região de resistência gráfica, né? Então, eu considero aqui alguns toques, alguns pontos importantes que tem. Por isso que eu tenho essa linha traçada aqui na casa dos 19,90 mais ou menos, 19,80 e deixou uma formação de topo. Semana passada tinha deixado um dojizinho também nessa mesma região e agora formou topo. Um candle um pouco menor, estocástico virando para baixo, então abre aí uma condição interessante para corrigir o movimento de alta. Sinceramente, eu não penso na venda, mas ficaria atento aqui na confirmação desse topo para ver até onde vem essa correção e pensar numa compra. Também aí imaginando um possível pivôzão de alta e tal. Apesar de que, né, isso daqui foi um movimento de pivô, mas desde então, ó, o papel já subiu mais de 50% sem corrigir. Então, é interessante. Eu tinha deixado o topo no semanal, não confirmou, depois formou o topo aqui também, anulou mais uma vez, e agora formando um topo em região de resistência. Bem interessante esse movimento aí para a gente acompanhar. E Banco do Brasil que formou um fundo
Aqui é uma situação também subiu muito. Essa correção a gente vê no semanal os candles menores, né? Então estão formando candles de correção que se a gente jogasse no gráfico diário iria perceber que está muito mais lateral do que uma correção inclinada. No semanal a gente não tem tanto essa percepção, vê uma correção inclinada, mas não chegou nem na primeira retração de Fibonacci. Beleza, isso é um ponto, tá? Não estou invalidando a situação. Mas, ó, chegou na média de 9, um papel que tá bem interessante aqui, ó, um pivô de alta, basicamente esperando aqui a 21 chegar um pouco mais perto, confirmou e foi embora. A 9 veio dando essa escora, servindo como, né, um movimento aí de LTA, por exemplo. E agora que o papel corrigiu um pouco mais lateral, a 21 também começando a se aproximar, talvez espere um pouquinho mais para 21 se aproximar um pouco mais. Só que se romper a máxima dessa semana, as 48,32, seria aí uma confirmação de fundo e também abre espaço para o papel retomar o movimento de alta e quem sabe, né, seguir aí renovando máxima histórica e etc. E vamos embora, acreditando aí na continuação desse movimento, beleza? Bitcoin e criptos de maneira geral continuam em correção do semanal. Então, no semanal não tem nada de cripto aqui interessante para a gente fazer. Então, também nem vou ficar perdendo muito tempo. Só Binance Coin está muito mais lateral aqui, tá? Mas de fato não tem nada muito legal. Teria que esperar. No diário, Bitcoin tá parecido aí com o movimento que eu falei de Banco do Brasil, tá numa correção mais lateral. Mas, ó, a gente teve finalmente, né? Mais uma semana aqui de correção no mercado americano. Mais uma, entre aspas, né? Deixa eu me expressar melhor. Porque vem formando movimentos para cima de correção, para cima de expansão, uma semana de correção, volta a subir, né? Aqui tivemos um intervalo de uma semana positiva, outra negativa, e aí estávamos há 3 semanas positivas até que veio essa correção aqui. Essa semana fechou bem pesada, inclusive, mas no gráfico semanal a gente vê que não tem a menor preocupação por enquanto, tá? Nasdaq, aqui também confirmou topo, abriu com gap desculpa, fechou na mínima, né? Mas confirmou o topo do semanal. Então, olha o espaço que Nasdaq tem para corrigir sem no semanal, tá? Sem qualquer chance de anular a tendência ou muito menos reverter a tendência. Pode, sempre pode. Mas assim, por enquanto a gente não tem nem sinal disso. Seria uma correção completamente saudável, tá? Já a Alemanha, a gente percebe aqui, né, que renovou a máxima histórica e não teve força. Agora que eu falo, né, começa a gerar um pouco mais de preocupação aí, eventualmente, tá? Mas só confirmaria algo perdendo a mínima aqui da semana do dia 3/7, né? Então, por enquanto também tá um pouco mais perigoso do que estava, mas nada demais. E o petróleo Brent, ó, 6 semanas seguidas de alta, chegou muito perto do alvo aqui, que era 86 e pouco. A máxima dessa 86 e pouco chegou, né? Mais perto de 87. A máxima dessa semana então foi 86,54. E muito bacana também. Imagino que possa vir uma correção daqui uns dias, porque se aproximou da resistência, né? Então é normal que tenha uma correção, principalmente se a gente pegar aí 6 semanas seguidas de alta. Só que por enquanto não tem. Então, acreditar. O minério nos Estados Unidos formou um fundo aqui também no semanal. Aqui tá meio preocupante, principalmente por causa da China. Na sexta-feira abriu com um gap de baixo, o minério lá muito forte. Mas é isso, tá? Então formou um fundo aqui. Nosso EWZ também formou um topo depois de chegar em região de resistência. E a China, ó, fez aquele engolfo de alta no semanal, confirmou a semana com um gap de alta, inclusive. Só que chegou na região de resistência do diário lá e por enquanto parou, né? Então, vamos ver como é que se comporta aí, mas tá tudo bem, tá? Por enquanto tá tudo certo aí no gráfico da China, da Bolsa da China. E aqui o minério, a gente pode ver aqui, ó, na sexta-feira abriu com esse gap de baixa, gap muito estranho, pulou a média de 200, pulou os fundos anteriores aqui, um gap bem preocupante, tanto é que eu ia recomendar uma operação
num papel e não entendi nada, porque o papel, por exemplo, o Vale subindo e tal, com o minério com esse gap para baixo aí, eu fiquei sem entender e aí eu preferi nem recomendar nada para a galera da comunidade. Mas a gente vê no semanal, ó, que, pô, tava formando aquele movimento um pouco mais arrastado, assim, né, de tendência que ia subindo devagar e tal, e de repente me faz um candle pesado desse aqui, muito semelhante ao que aconteceu em abril de 2023. Não, aqui não é abril, aqui é 2021, sei lá. Tá errado essa data aqui. Mas que seja, tá? Foi um padrão, um gapão de baixa também, que foi fechado recentemente aqui no diário, né? E aí a gente vê essa semana também pesar o minério lá na China, tá? O que que pode ficar de olho nessa casa aqui de 700 yuans para ver se começa a segurar, forma um fundo aí e volta a subir. Beleza, galera? Bom, é isso. O videozinho aí no fim acaba ficando, ó, aqui, foi no, foi maio. Foi, desculpa, abril desse ano. Um gap de baixa, foi fechado recentemente, aqui no dia 26 de julho, né? E agora um gap, mais um gap de baixa aqui meio estranho que aconteceu no minério de ferro. Tá certo? Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Deixa aquele like para ajudar a gente. Tenha uma ótima semana. Aproveitem o domingão aí. Tamo junto. Nos vemos amanhã às 9h30 ao vivo no YouTube. Valeu!